OCR Bordado Baby, Pitucas Baby, bom dia, gurias. Muito bom ter vocês chegando por aí. A Franci, bom dia. Dicas e artes da Cris, bom dia. Joana, Ateliê Joana Campos. Juquitéria Ateliê, bom dia, gurias. Eu tava perguntando quem foi que conseguiu assistir as outras 3 lives sobre autonomia, mesmo que tenha sido a gravação, não precisa ter sido gravada ao vivo, que hoje é o nosso 4º episódio, penúltimo, termina amanhã o nosso assunto, o assunto da semana. O que acharam? Estão gostando até aqui? Fez sentido? A Lúcia assistiu. Gostou, Lúcia? O que achou até aqui? A Lídia, bom dia. Eu acho esse assunto de autonomia extremamente importante pra gente que decidiu, né, entrar nessa empreitada empreendedora, quase um trava-língua. Tá demais, anotei tudo que eu vi. Muito bom. Amo os teus ensinamentos. Eu assisti as lives, que legal, fico feliz, gurias. Hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre autonomia de decisão. Oh, meu Deus, agora que o bicho pega. Nem tanto, né? Mas a gente vai falar por que às vezes é tão difícil decidir alguma coisa, por que é tão difícil às vezes se posicionar, porque posicionamento é decisão. Então a gente muitas vezes não consegue alcançar, né, esse objetivo de definir posicionamento, é tão difícil. E pode ser que essa dificuldade venha justamente da dificuldade de tomar decisão. Às vezes nem é da falta de ideias, né, ou por não conhecer, não saber, não identificar os valores. Esse tema é pra mim, diz a Mamita Cachosa. E é justamente pela falta de autonomia na tomada de decisão. Às vezes a gente tem medo, eu acho, de tomar uma decisão errada, como se não pudesse mais, nunca mais mudar de ideia a respeito daquilo, como se medo de desagradar alguma pessoa com a nossa decisão, medo de parecer que tá indo, sei lá, confrontando alguém. Então, são várias coisas que acontecem que nos deixam receosas a respeito dessas decisões. E hoje a gente vai refletir bastante, né? Porque eu acho que é importante a gente pensar nisso. O que me impede de tomar as decisões para que eu consiga trabalhar nessas causas. A gente fez uma live que está salva no YouTube, que é uma live sobre causalidade, a lei da causa e efeito. E muitas vezes as nossas decisões são causas de efeitos. Muitas vezes, não, acho que na maioria das vezes. A gente vai ver, né? Até fiz algumas anotações aqui e lá pro final das anotações fala que toda decisão ela promove uma mudança de estado. Sonhos de Maria Pijamas. Bom dia, Carla. Descobri sua série atrasada, mas maratonei tudo ontem e já estou no grupo do curso. Você falou frases que não tem noção. Você é muito didática. Fico muito feliz de saber que gostou, que tá fazendo sentido, porque quando a gente tá aqui do outro lado, né, abrindo uma câmera e falando de coisas tão... autonomia é uma coisa bem pessoal e bem importante também para o negócio. Então, realmente, a gente tem que falar de uma forma que cause reflexões, né? Não de qualquer jeito, não acusando ninguém de nada, né? É um espaço de reflexão. E eu fico feliz de saber que esse objetivo está sendo alcançado. Bom, vamos lá. O que é autonomia de decisão?
Termina amanhã, Vera. Amanhã é o último, tá? São 5, a gente já fez 3, hoje é o quarto e amanhã é o último dessas lives com temas de autonomia. Então, é a capacidade de um indivíduo de tomar uma decisão não forçada, baseada em informações disponíveis, de uma maneira mais simplificada, é o indivíduo responder por ele mesmo. Aqui até tá bem parecido com o assunto da primeira, né, live sobre autonomia, que foi autonomia de vida, mas óbvio, né, que tendo autonomia de vida a gente constrói autonomia de decisão também. E aqui volta naquele tema, né, reforçando que para a gente tomar uma decisão, ela tem que ser baseada em informações disponíveis. Muitas vezes a falta de tomar uma decisão, de se posicionar em relação a algum assunto, é o medo de desagradar, de confrontar. Tem uma série de medos que podem estar envolvidos, mas muitas vezes é falta de conhecimento, né? A gente já falou sobre isso lá no primeiro dia. Então, eu tenho que parar para pensar sobre isso. Eu não estou conseguindo decidir porque eu não tenho informações suficientes ou porque eu já tenho uma ideia do que eu quero, mas eu estou com medo de confrontar ou de desagradar alguém. Porque são situações completamente diferentes, né? E a autonomia, ela precisa das duas coisas. Tanto a quantidade de informações necessárias para a gente formar a nossa própria opinião e tomar uma decisão a respeito daquilo, de algo em específico, quanto essa coragem de, se a minha decisão vai desagradar alguém, eu vou tentar, né, conduzir a situação da forma mais passional possível para que não haja confronto, mas eu vou respeitar a minha vontade de seguir, né, aquilo que eu mesmo decidi que eu acho que eu acho que é o melhor, né, que de tudo que eu estou avaliando, isso é o melhor para mim. Então a gente tem sempre que refletir porque dessa falta, ou se eu penso que no momento que eu tomo uma decisão ela é definitiva. Também tem isso, às vezes nem é falta de informação, às vezes nem é. Ela é mais ligada talvez com a falta de informação? Não, mais ou menos. Porque ó, tem aqui a situação de eu não tomo uma decisão porque eu não tenho informação suficiente sobre isso. Tem aqui, eu não tomo uma decisão porque eu tenho medo de confrontar ou desagradar alguém. E tem aqui, eu não tomo uma decisão porque eu acho que no momento que eu tomo uma decisão, ela tem que ser definitiva. Como se eu não pudesse mudar de ideia ou como se eu não pudesse alterar qualquer coisa, fazer qualquer ajuste no meio do caminho. E aí eu fico estagnada. Por quê? Porque eu não dou os passos que eu preciso dar, mesmo que depois que eu comece a fazer alguma coisa eu precise ajustar, mas aquele primeiro passo, ele precisa de uma decisão. Porque senão eu fico sempre assim, é pra lá ou é pra cá? O que eu faço? Vou pra lá, vou pra cá, ai, tô com dúvida, tô com medo. Ai, se eu tomar a decisão errada, depois eu nunca mais. E isso não existe. Está só dentro da nossa cabeça. Porque qualquer momento a gente pode ajustar. Claro, né? A gente vai falar de negócios aqui, né? A respeito do nosso ateliê. E aqui eu identifico muito essa situação do posicionamento, né? Para algumas pessoas é tão difícil o posicionamento justamente porque posicionamento é decisão. A gente definir nicho é uma decisão. Bom, eu a partir de hoje vou atender esse segmento de mercado. Enxoval de bebê, mesa posta, decoração para casa, utilitários femininos, utilitários infantis, kids, sei lá que tipo de produto, mas a partir de hoje é isso que eu vou fazer como negócio. Significa que eu não sei fazer todo o resto? Óbvio que não, a gente sabe fazer todo o resto. A gente sabe fazer muitas coisas. Mas o que é o meu negócio? De tudo isso que eu sei fazer, o que é o meu negócio? E aí eu não consigo tomar uma decisão, porque ninguém vai decidir por mim. É o tipo de coisa que ninguém vai decidir por mim. Por quê? Porque eu não estou mais na posição de funcionária de ninguém, eu estou na posição de dona do meu negócio. Na posição de dona do meu negócio sou eu que preciso tomar as decisões pelo meu negócio.
Definir segmento, escolhi ali em qual segmento meu negócio vai estar posicionado, vem a construção de posicionamento. E a construção de posicionamento também precisa de muitas decisões, né? Algumas pequenas, outras maiores, umas que vão ter menos impacto, outras que vão ter mais impacto, mas eu não consigo me posicionar porque eu não paro para refletir se eu tenho informações suficientes sobre aquilo. E a falta de informações é que está me causando essa confusão, ou se eu tô com medo de desagradar alguém, não, mas é que os meus clientes, não, mas é que... Ou se eu acho que essa decisão tem que ser definitiva, nunca mais eu posso mudar nada depois que eu decidir. Então a gente precisa... Gente, a gente falou sobre autoconhecimento em uma das lives, né? A gente precisa o tempo inteiro estar se autoavaliando. Isso faz parte do processo de autoconhecimento. O que está me gerando esse sentimento? O que está me gerando essa dúvida? Qual é a raiz disso? Para a gente ir trabalhar lá na raiz, né? Para entender, bom, se é falta de informação, então deixa eu buscar as informações que eu preciso. Se é falta de coragem de confrontar alguém, bom, por que confrontar essa pessoa com uma opinião própria está me deixando com medo? Né? O mais fácil é se achar que a decisão é definitiva, porque nada na vida, enquanto a gente está vivendo, tudo pode ser melhorado, ajustado, né? Tudo. Eu ensino sobre posicionamento e a minha marca está em constante processo de lapidação. E é assim o processo, gurias. A gente vai evoluindo, a gente vai entendendo a dinâmica do que vai acontecendo no dia a dia, a gente vai evoluindo, a gente vai ajustando. É assim o processo. A gente vai falar sobre 6 passos para a educação, autonomia e tomada de decisão, e um dos passos é, né, serão cometidos erros. Então, se é por esse lado, pensando dessa forma fica menos assustador. Ó. Olha como refletir, né, a reflexão sobre as coisas nos traz luz, né, nos traz calma, a gente consegue parar para avaliar, porque a tomada de decisão tem essa coisa de parar para avaliar, né? Ananda, estou meio que travada no meu posicionamento, estou, né, nesse processo, refletindo aqui. Isso aí, a Michelle da Manamaná. Essa semana estou estudando sobre criação de nome para a marca e estou vendo como é importante o posicionamento e a clareza sobre a nossa empresa. Não é apenas um nome, tudo gira em torno do posicionamento, tudo. O posicionamento é a alma do teu negócio, é a personalidade do teu negócio, é a maneira como tu é vista pelos outros. Não existe não ter posicionamento, ou esse posicionamento é construído de uma maneira intencional a partir de tomadas de decisões, ou esse posicionamento é construído de forma aleatória. E aí tu não faz ideia do que as pessoas estão pensando sobre o teu negócio. Muitas vezes a impressão que elas podem ter é completamente diferente daquilo que tu gostaria. Porque uma coisa é o que tu pensa internamente, uma coisa é a tua visão e outra coisa é a visão da pessoa que está olhando de fora. E muitas vezes a percepção que ela tem é completamente diferente do que a gente gostaria que ela tivesse por pura falta de posicionamento. E o posicionamento é inteiro feito de decisões, não vai acontecer nada. Eu brinco que não vai descer um anjo do céu com luzes neon piscando, te mostrando qual é o caminho. É tudo sentar e decidir, e levantar decidida. Sentar, olhar as opções, olhar as alternativas que eu tenho, a gente vai falar sobre isso aqui também dentro do processo de decisão. E sabe o que eu vou aproveitar que a gente está falando de posicionamento como exemplo aqui, porque não é sobre posicionamento a live, né? É sobre decisão, tomada de decisão. Mas muitas vezes eu vejo pessoas que definem um posicionamento
que não é de dentro, é baseado no externo. Não é a partir dos valores, que nem eu sempre bato na tecla, né? Posicionamento tem que vir de dentro. Quando a gente tem marcas autorais, que eu acho que é o nosso caso, trabalhando com artesanato, nós temos marcas autorais. E essas marcas autorais, elas representam muito aquilo que a nossa essência, a gente transmite a nossa essência para o posicionamento da marca, lapidando, é óbvio, para uma marca. Só que tem muita gente que decide por fatores externos, a pessoa não está decidindo por fatores internos. E aí chega lá na frente e faz o quê? Eu não sei o que falar sobre o meu produto. Ah, eu já decidi meu posicionamento. Aí, já decidi o posicionamento, mas eu não sei o que falar sobre ele. Quando eu não sei o que falar sobre ele, é porque esses valores não são meus. Eu decidi a partir do externo. Me pareceu talvez mais fácil do que ir para dentro de mim fazer essa investigação, então eu decidi a partir do externo. Porque se vocês observarem, quem acompanha meus stories principalmente, que é onde eu mostro um pouquinho mais até da minha vida, a cultivar sou eu. Tem muita gente que diz, teu quarto é cultivar, tua cozinha é cultivar, tua sala é cultivar, tu tá vestida de cultivar. Muita gente me manda no direct fazendo associações sobre o meu dia a dia, aquilo que eu apresento com a minha marca. Por quê? Porque a minha marca foi construída em cima dos meus valores, dos meus princípios, daquilo que eu curto, daquilo que eu acho legal, daquilo que eu vivo no meu dia a dia, que está inserido no meu contexto de vida, no lugar onde eu moro. Vocês viram ontem eu passeando por cima? Rua de terra, a pracinha toda gramada. Há muita gente, que lugar lindo, onde é que é? Aqui, 2 quadras da minha casa. 5 quadras para o outro lado, a gente está na praia. Entende que eu vivo a cultivar no meu dia a dia, então não teria como ser diferente? Então, para mim não fica difícil falar sobre a minha marca. Não foi fácil eu perceber isso também. Hoje parece fácil, né? Mas lá, quando eu parei para fazer um reposicionamento e tentar entender, eu também fui. Primeiro eu achei uma pedra bruta. E eu precisei me esforçar para ir chegando nos detalhes. Que eu ainda não cheguei em todos os detalhes, eu ainda estou lapidando a cultivar. Mas é tudo dentro. Por que eu consigo ter criatividade para fazer alguma coisa, de repente, diferente no sentido de estar completamente alinhado com a marca? As decisões que eu vou tomando, elas estão muito baseadas com a minha própria autonomia, né? Eu tenho autonomia sobre a minha marca porque a minha marca representa muito aquilo que é o meu dia a dia. Então, parar para pensar sobre isso também. Não é a live do Parar para Pensar, quarta-feira às 8 da noite, mas que ontem nem teve, mas é porque a gente está fazendo essas lives todos os dias de manhã, senão ia ficar muita live. Vocês iam enjoar de mim. Mas parar para pensar, para entender por que das nossas dificuldades. A gente às vezes tem dificuldade e simplesmente aceita aquela dificuldade. Isso eu não consigo. Nisso eu sou ruim. Nisso eu sou péssima. Isso não é pra mim. Não, só um pouquinho. Por que isso é difícil pra mim? Até isso é uma decisão. A decisão de parar para pensar. A decisão de parar para analisar e tentar entender onde que está a raiz da insegurança, da dúvida. Porque a insegurança e a dúvida são o que nos fazem ter falta de autonomia, de responder pela gente mesmo dentro dos nossos processos. Bom dia, gurias. Estou fazendo algumas alterações e revendo um posicionamento que julgava estar redondinho. Eu acho que isso é eterno. Acho que eternamente, Michelle, a gente faz, aí, que legal, mas peraí, ainda podia. Depois que a gente coloca aquilo para o dia a dia, é que a gente vai percebendo que, não, ainda consigo lapidar aqui mais um pouquinho, não, ainda consigo fazer mais um ajustezinho. Aí coisas pequenas, com o passar do tempo, elas somadas, elas constroem ali
uma personalidade, né, para o nosso trabalho. Exatamente como a gente. Quero começar a estudar sobre posicionamento, mas não sei como fazer de uma maneira consciente. Ó, dentro do Profissionalize Seu Ateliê, a gente estuda muito, muito, muito sobre posicionamento. É claro que não é assim, ó, tu vai sentar e assistir o módulo de posicionamento e vai sair de lá super decidida, porque o meu intuito é realmente te fornecer ferramentas para que tu faça essa viagem interna e de dentro de ti tu traga essa essência. Ah, não enjoa. Que bom. Nossa, maravilhosa, disse tudo que eu estava precisando ouvir. Estou reprogramando meu ateliê justamente para me representar meus valores, meus princípios. O cérebro não gosta de sair da zona de conforto. Não, o cérebro gosta que as informações venham assim mastigadinhas pra gente, né? Seria tão maravilhoso se alguém chegasse aqui e me dissesse: olha, Carla, o posicionamento da tua marca é esse. Só que se alguém fizesse isso, não estaria vindo de mim, não seria a minha essência. Eu seria, não sei, nessa dinâmica, eu estaria no lugar de uma funcionária, por exemplo. Se eu fosse trabalhar numa empresa, numa loja, em qualquer lugar, e a pessoa me dissesse: olha, o posicionamento, a pessoa não vai falar a palavra posicionamento, né? Mas a proposta da nossa marca é ser mais, sei lá, jovial, divertida, falar com um público mais, assim, despojado, né, que pratica esportes, que tem um estilo de vida, de repente, que viaje. E aí a pessoa me fala para eu ajustar minha comunicação com o público daquela marca. Aí eu ia só tentar internalizar aquilo e fazer, mesmo que não fosse exatamente os meus princípios e valores, mas eu ia representar os princípios e valores daquela empresa trabalhando lá. Quais são os princípios e valores da nossa? Da nossa, que a gente tem que representar eles todos os dias. Bom, vamos continuar aqui, que senão o bate-papo vira só sobre posicionamento. Eu tive que parar para poder enxergar o que eu queria passar. Exatamente. Esses dias estou pensando muito, tenho que estudar posicionamento e tomada de decisão. Tenho capacidade, mas ao mesmo tempo aquele medo de errar. Pois é, quando o erro faz parte do processo. O erro faz parte. Se a gente não errar é porque a gente não está evoluindo. Se a gente não errar é porque a gente não está no caminho do aprendizado. A gente precisa errar para internalizar. Claro, errar atenta, errar consciente. Errar e parar para pensar por que eu errei, o que me levou àquela decisão que não era a mais acertada. Porque daí eu consigo aprender com o erro. Porque se eu não erro consciente, eu fico repetindo erro, achando que é aquele caminho ali que vai me levar para o resultado, sem parar para avaliar. E é por isso que muitas vezes a gente passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, passa 1 ano, 2 anos e a gente não conseguiu sair do lugar. Essa aula me tirou da zona de conforto. Ainda estou confusa, mas já mudei muita coisa. Estou em constante construção. Muito bom. Eu trabalho com enxoval, mas não tenho certeza se estou passando um posicionamento correto. No início a gente não vai ter certeza mesmo. No início a gente vai mais testar, né? Mais se permitir se soltar. Bom, vou voltar aqui pro... Isso é diferente de ser perfeccionista, porque quando fico pensando que pode arrumar aqui e ali, acerto aqui, acerto ali, achava que era muito perfeccionista. É diferente? Bom, oi Paty, bom dia! Que bom que tá por aí. O perfeccionismo, o perfeccionismo às vezes ele te impede de fazer algo que ainda não esteja, que tu não considere bom. Bom, eu só vou dar um passo quando realmente estiver do jeito que eu acho que teria que estar. Então o perfeccionismo ele causa procrastinação. O perfeccionismo ele te trava muitas vezes porque tu acha
Porque assim, ó, quando eu vou fazer alguma coisa e eu sei que aquilo ainda não tá como eu gostaria que tivesse, mas eu vou dar o primeiro passo, eu vou começar assim mesmo e no meio do caminho eu vou arrumando, isso é o processo, né? É construir a jornada. Agora, não, eu só vou dar o primeiro passo quando isso aqui tiver desse jeito, isso aqui desse jeito, deixa eu ver isso aqui, sabe? Aí, não, agora eu vou dar o primeiro passo. Não, agora isso aqui ainda não tá bom para eu dar o primeiro passo. Então eu vou arrumar isso aqui. E aí eu fico inventando coisas para não dar o primeiro passo. Isso é o perfeccionismo. Trabalho com personalizados e me perdi na minha essência, porque acabo fazendo o que as clientes pedem. Gente, mas tem o personalizado exclusivo, que é isso, o que as clientes pedem. Então, a combinação de cores, a combinação de estampas, o tema, a fonte que a gente vai usar, tudo é montado, é exclusivo, né? Montado cada detalhe junto com a cliente. Isso sim pode ser um posicionamento, um tipo de negócio. É um personalizado exclusivo, feito, montado junto com a cliente. Tem o personalizado que não é exclusivo, que faz parte de uma coleção. Então eu tenho, essas são as opções, tu escolhe a que tu quer e eu personalizo com o nome, com o tema, mas tu tem que escolher dentro daquilo que eu tenho disponível nas minhas coleções. É um personalizado que não é exclusivo. Olha aí. A confusão vem justamente dessa... Às vezes a confusão vem da falta de informações, da falta de aprofundar no conhecimento, de entender o que é estratégia de negócio. Às vezes a pessoa pensa que posicionamento é uma estampa de tecido, gente. Às vezes a pessoa pensa que posicionamento é um tipo de acabamento ou uma técnica. Isso é falta de se aprofundar no estudo. É óbvio que quanto mais, assim, a gente começa com a informação que a gente tem e ao longo do caminho a gente vai estudando mais. Mas enfim, a aula hoje não é sobre posicionamento, senão eu me perco aqui, passo a manhã toda falando sobre posicionamento. Vamos lá. 6 passos para a educação, autonomia e tomada de decisão. O primeiro é construa confiança. Construa confiança. Não é seja confiante. Não é tenha confiança. É construa. Construa confiança. Para pensar de novo sobre o que te deixa insegura. O que é que te deixa insegura? Às vezes sei lá, às vezes é cuidar um pouquinho mais do visual. É um corte de cabelo, às vezes é uma maquiagem que não é feita, às vezes é eu mesma estava completamente perdida no meu estilo. Às vezes é a roupa, às vezes, enfim. O que te deixa insegura? Eu tinha um monte de coisa que me deixava insegura, mas eu fazia live assim mesmo, né? Agora, por exemplo, tô achando o máximo meus dentes mais brancos. E eu depois ainda vou colocar aparelho, porque meus dentes de baixo, eles são tudo amontoado. E vocês pensam que eu não olho para as lives e fico, olha ali, aquele dente é a única coisa que me chama atenção. Olha lá aquele dente, olha. Porque a gente olha direto pro defeito. Coisa que às vezes as outras pessoas nem percebem. A gente vai lá e olha lá naquela coisinha que só a gente sabe às vezes. Que não chama atenção, mas que a gente olha lá e diz, eu não vou fazer vídeo não, olha lá aquilo lá, que horror. E eu, ai meu Deus do céu, e eu fazia vídeo igual. Já tive fases assim, a própria transição, né, do cabelo, para parar de pintar o cabelo. Vocês acham que eu não ficava insegura? Eu ficava insegura. Ainda mais com os comentários que eu recebia. Muita gente opinava sobre o meu cabelo. Algumas era, né, uma opinião, assim, um comentário saudável, outras nem tanto. E aí, eu vou deixar de fazer, né? Avalia o que é prioridade, para pensar. Quando a gente coloca luz, e luz é trazer atenção para aquilo,
fica mais fácil da gente conseguir ir identificando o que está nos tirando essa autonomia. Eu sempre gravo story e olho meu dente, esse mesmo dente aí, e daí? Eu falo, foca no produto, isso aí. Isso aí, Naíse. Vamos. Ai, então, assim, eu acho que a beleza do negócio é ser diferente mesmo, né? Porque vocês já viram aquelas pessoas que querem ficar todas iguais e aí vão fazer a harmonização facial, fica tudo parecendo o Ken, o boneco aquele? Por quê? Porque estão lá querendo ser tudo igual, aí bota coisa na cara, bota não sei o que, fica tudo... A beleza tá aí, nesses detalhes, né? Você me cativou pelo que fala, mudou minha forma de pensar, tenho muito para melhorar, mas eu evolui muito nos últimos 2 anos. Estava vendo fotos um dia desses de menos de 3 anos e fico feliz. A vida, é a vida acontecendo. É isso, eu também, assim, ó, tipo, pega uma foto minha de 2, 3 anos atrás, uma foto agora. A José acha lindo seu cabelo, se o meu desse eu cortaria parecido. Igual, obviamente, não fica. Agora também tá numa fase que eu não sei mais se eu vou manter esse corte, se eu vou deixar ele crescer só mais um pouquinho, eu não sei o que eu vou fazer com ele, mas vamos lá. Construir confiança. Tem a ver com isso, com eu refletir sobre o que me deixa insegura e olhar para isso com carinho. Bom, o que me deixa insegura é qualquer coisa em relação à minha aparência, deixa eu dar uma atenção melhor para isso, sabe? Deixa eu chamar a atenção para outra coisa aqui, que não seja esse ponto. Entende? A gente é dona do nosso negócio e a gente tem dificuldade de se posicionar como dona do negócio. Muitas vezes a gente está sempre esperando que alguém de fora nos diga o que fazer. Total falta de autonomia isso. Quando a gente está sempre esperando que alguém de fora nos diga o que fazer no nosso próprio negócio, é falta total de autonomia. Autonomia de decisão, né? Autonomia de tudo. Autonomia em relação ao negócio, tá? Quando a gente está sempre esperando que alguém de fora nos diga o que fazer. Então eu tô aqui dentro do meu negócio e ao invés de, bom, deixa eu olhar, as vendas estão ruins. Eu vou sentar e aceitar que as vendas estão ruins? Ou eu vou esperar que alguém de fora venha com uma solução para mim, me diga exatamente o que eu preciso fazer? Quando eu ainda estou esperando que alguém me diga exatamente o que eu preciso fazer, eu estou com a mentalidade de funcionária. Só que eu sou uma funcionária que não tem chefe. Eu sou uma funcionária que não tem patrão porque eu sou a dona do meu próprio negócio. E eu não estou ocupando esse lugar por falta de autonomia de tomada de decisão no negócio. E aí, qualquer dica que tu vê na internet, tu já toma como um direcionamento para o teu negócio. E aí fica aquela miscelânea, aquela salada de frutas. Faz uma dica, outra dica de diferentes lugares e quando vê nada, fecha com nada porque as pontas não se encontram. E aí fica cada vez mais perdida por causa dessa falta de parar para pensar, de entender de onde vêm as tuas dúvidas, de ir atrás de conhecimento. Isso é autonomia. Quando eu paro para me avaliar, eu estou retomando a autonomia. E quando dentro dessa avaliação eu entendo que me falta uma informação aqui, me falta um conhecimento melhor ali, me falta ajustar outra coisinha aqui para que eu me sinta mais confiante. Eu estou retomando as rédeas, eu estou chamando de novo para mim a responsabilidade. E aí, baseada nessas informações, eu vou tomar a minha decisão. Então, a gente precisa, né, passar cada dia a refletir. Não pensa no longo prazo. Pensa um dia de cada vez, pelo menos nesse primeiro momento. O que tu pode fazer de melhor por ti, pelo teu negócio hoje? Já começa, né, assim, com passinhos pequenos. Então, construa confiança. O segundo é crie escolha dentro de limites. Porque assim, ó, são infinitas possibilidades.
Se eu não delimito limites para o meu próprio caminho, quando a gente tem muita opção, e eu falo isso para as minhas alunas lá dentro do processo de vendas, quando a gente tem muita opção disponível, é mais fácil a gente não escolher do que quando a gente tem opções limitadas. Porque daí quando é muita opção, eu fico com medo de escolher errado, eu não sei qual que eu gostei mais, eu fico... Enfim, muita opção nos deixa mais confusa, mais atrapalha do que ajuda. Então quando a gente tem ali uma quantidade de opções que é limitada e a gente tem que construir isso, vamos lá. Flávia, hoje eu tô com um filtro aqui, mas não sei qual é, mas é bem... Esse que eu coloquei é bem levinho, assim, não muda muita coisa, mas dá uma emparelhada na pele, na cutis. Bom, vamos lá. O que eu tava falando? Vamos, sei lá, posicionamento de novo, né? Vamos usar o posicionamento hoje como exemplo. O que eu gosto? Eu preciso sentar, fazer uma lista. E depois fazer um filtro naquela lista, ver o que combina com o quê. E limitando, entende? Não adianta. Segmento de mercado. Eu sou uma pessoa que eu gosto, amo enxoval de bebê, que é o meu posicionamento de marca dentro do segmento de enxoval de bebê. Me especializei, né? Hoje sou especialista em enxoval de bebê. Mas eu adoro mesa posta, por exemplo. Eu trabalharia de boa vendendo mesa posta. Eu gosto disso. Mas eu precisei tomar uma decisão. Agora, se eu ficasse eternamente pensando no meu sentimento em relação ao produto, ou, eu gosto de fazer, então fica difícil de decidir. Nossa, sabe? Gostar eu gosto. Final de semana mesmo eu vou fazer um monte de pano de prato aqui para casa. Eu gosto, eu faço. Só que significa que eu preciso misturar isso com o meu negócio, misturar isso lá no meu posicionamento. Então eu vou limitando, né? E aí eu construo ali, bom, de tudo que eu posso fazer, eu gosto de enxoval de bebê e de mesa posta. O que eu vou decidir? Eu já dei uma quebrada para cá. Uma vez eu tentei parar de fazer enxoval de bebê e fazer mesa posta, mas aí meu coração falou mais alto, porque eu já tinha, né, um histórico ali de trabalhando com enxoval, com artigos para bebê. Voltei aqui, então é isso que eu gosto? Então tá. Eu limitei as opções dentro daquilo que eu mais gosto e tomei uma decisão. E no momento que eu escolhi trabalhar com enxoval de bebê, cara, esquece mesa posta como negócio. Eu faço para mim, faço para minha casa, óbvio, né? Faço de repente até para presentear. Porque a gente sabe fazer. Mas o meu negócio é outra coisa. Enfim, senta, faz uma lista, vai eliminando. Por exemplo, meu cabelo. Eu trabalho com enxoval de bebê, roupa de cama, mesa, banho, tudo com pintura têxtil e uniforme pintado à mão. Meu Deus. E uniformes ainda no meio do... Fica mais difícil construir um posicionamento, né? Porque quando tu pensa que tu tá falando com uma mãezinha que tá montando enxoval de bebê, daqui a pouco tu já tá falando com alguém que precisa de uniforme, sei lá, pra escola ou pro trabalho, não sei que tipo de uniforme. A comunicação, ela fica tão perdida que tu não cria ali uma linha de posicionamento. E isso, no frigir dos ovos, é óbvio, toda regra existe a sua exceção. Mas na grande maioria, essa confusão na comunicação mais atrapalha do que ajuda. Não sei como é que tá o teu negócio, não sei como é que tá o teu faturamento, às vezes o tempo que tu tem de mercado, tudo pode influenciar. Mas no geral, a gente vai perdendo a conexão com um tipo de cliente quando fala com outro.
Sou aluna da Carla e antes de conhecê-la achava que fazer artesanato era só saber fazer o produto. Hoje sei que vai muito além disso. Ó, realmente fico perdida. Um pouco é por causa dessa comunicação. Quando a gente está principalmente na internet, e hoje em dia todo mundo tem que estar na internet, quando a nossa comunicação começa a ter muitas pontas, a gente vai perdendo conexão com o cliente. Porque se eu faço um enxoval de bebê, eu tô falando, toda vez que eu vou construir uma postagem nos meus perfis, eu penso que numa mãe que está montando um enxoval de bebê. Provavelmente essa mãe ainda está gestante. A minha principal persona é uma mãe gestante, porque ela está montando o enxoval. E enxoval é um momento de compra, não é um produto. Então, toda vez que eu vou criar uma comunicação, eu penso na minha cliente naquele momento de compra. Agora, quando eu vou misturando tudo, daqui a pouco eu falo com uma mãe que está buscando uniforme. Essa mãe já não tem mais nada a ver com esse momento do enxoval. Ela já está com o filho dela em outra etapa completamente diferente. E aí eu vou ali e faço uma comunicação para ela. Depois eu volto e falo com a mãe que está montando enxoval. Depois eu volto e falo com a mulher que quer jogo de toalha pro banheiro dela. Eu não crio conexão com ninguém. Ninguém se sente acolhido no meu perfil. E isso gera esse ruído na comunicação. Fora material, né? Estoque, meu Deus do céu, quanto de coisa deve ter. A compra, essa logística de compra, né? Quanto material precisa ali? Não consigo decidir também, posicionamento está me fazendo sofrer. Gente, em primeiro lugar, respira, relaxa. A profissionalização do teu negócio não tem que ser um sofrimento. Quando a gente fala em posicionamento, a gente está falando em representação. Normalmente a gente faz uma representação daquilo que a gente já é. Então, o que está te fazendo sofrer de repente é não saber quem tu é. Porque a partir do momento que tu vai encontrando, né, essa essência dentro de ti, o posicionamento ele fica fácil. Ele fica fácil. Vocês acham que eu tenho alguma dificuldade de falar da Cultivar? Eu não tenho dificuldade nenhuma, porque que nem a gente estava falando antes, a Cultivar representa exatamente quem eu sou e o estilo de vida que eu tenho. Então, quando chega para falar dos produtos da Cultivar, qual é a dificuldade que eu vou ter sobre isso? Porque já são coisas que eu gosto, são coisas que fazem parte do meu dia a dia, são coisas que eu leio bastante, são coisas que eu acompanho, são coisas que já fazem parte. Bom, a gente não sei se foi uma boa ideia usar como exemplo o posicionamento, porque essa live virou tomada de decisão e posicionamento. Vou retomar os 6 passos. Construir confiança, escolher dentro de limites, determinar uma direção clara. A dificuldade de tomar decisão tem muito a ver com a falta de direção. Quando a gente não sabe para onde a gente está indo, qualquer caminho serve, já diria, né? Um grande filósofo, o gato... Como é que é? O gato da Alice lá. Determine uma direção. Quando tu sabe onde tu quer chegar, bom, eu sentei para criar Cultivar e eu pensei... Mas não é... Sabe por que não é fácil, gurias? Por causa... A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá e eu vou dizer pra vocês por que não é fácil. Quando eu decidi que eu queria transformar a Cultivar numa marca de enxoval de bebê artesanal, lá no comecinho, antes de lançar a marca, antes de pensar no nome, porque a construção do próprio nome já foi pensando que eu queria lançar uma marca. E aí eu tinha que ter um nome fácil de falar, um nome que as pessoas lembrassem, que, sabe? Eu tinha ali alguns critérios de construção de marca, por quê? Porque meu objetivo, claro, meu caminho com relação a todas as decisões que eu iria tomar, era isso aí, a Ana, confundi aqui. Isso aí, Ana, vai chegar assim.
Então, desde a construção do nome, já era pensando no meu objetivo claro. Agora eu quero construir uma marca de enxoval de bebê de produtos artesanais. Vamos, a primeira etapa, o nome. O que eu preciso para ter um nome legal? Isso. Então eu passei 2 semanas fazendo várias anotações, pensando nisso da hora de acordar, que eu acordava até a hora de dormir. Mas qual era o meu objetivo? Eu tinha um objetivo claro. Escolhas implicam em desescolhas. Nunca mais esqueci dessa frase. Ontem mesmo eu estava decidindo que vou realmente vender no meu ateliê. É isso, a gente vai falar da dificuldade já daqui a pouquinho. Então, autonomia aumenta a responsabilidade. A gente precisa saber que escolhas implicam em desescolhas e que eu sou responsável pelas decisões que eu tomei, mesmo que num primeiro momento ela não seja mais certa. Eu posso mudar daqui a 2, 3 passos no meu negócio, eu posso mudar de ideia, eu posso ajustar qualquer coisa no meio do caminho, mas eu preciso decidir alguma coisa para começar a andar. Porque enquanto eu não decido, eu não evoluo, eu fico parado no mesmo lugar. Aí o 5 é, serão cometidos erros. Tira esse medo da tua cabeça de cometer erros, porque se tu não cometer erros, tu não vai evoluir. Se tu não cometer erros, tu não vai se desenvolver. Se tu não cometer erros, tu não vai de verdade internalizar o aprendizado, porque o erro serve para isso. O erro serve para isso. Eu tomei uma decisão que não foi certa, e a gente já falou sobre isso. O que deu? Onde foi que eu peguei o caminho que me trouxe até aqui, que não era o que eu queria? Eu preciso, porque se eu só errar por errar e não parar para refletir sobre aquilo, eu não aprendo também, né? Então não é isso que a gente está falando. A gente está falando, eu errei. Bom, o que eu fiz antes? Aqui, ó. Se eu tivesse decidido isso e não isso, o caminho talvez tivesse. Então eu vou voltar para esse ponto e vou tomar outra decisão. Vou ir para o outro lado. Eu vou fazer aquilo que eu achei que. Eu vou ir pelo outro caminho. Então vamos ver o que vai dar nessa. Porque a gente não sabe. Eu posso tomar uma decisão hoje e mês que vem achar que essa decisão não foi acertada. Puxa, eu achei, lá atrás eu achei que isso aqui era a melhor decisão, mas agora, tendo caminhado 1 mês, pensando baseada nisso, eu vi que não foi a melhor decisão. Então só um pouquinho, deixa eu parar, avaliar, para eu ver qual é o próximo passo. Isso é a vida, gente. A gente está falando de negócio, mas é para qualquer coisa. Agora, eu tenho 2 possibilidades aqui. O que eu faço? Eu faço uma, eu faço a outra. Eu não sei. Então, enquanto eu não souber, enquanto eu não tiver certeza absoluta que eu vou tomar a decisão certa, então eu não vou fazer nada. Aí chegou no próximo mês, aí, por exemplo, né? Uma pessoa pensou isso, ficou esperando ter certeza, e a outra pessoa disse, bom, eu tenho essas 2 opções, qual que eu avalio que é a melhor agora? Eu vou avaliar o que é essa. Essa pessoa foi em direção a uma decisão, tá? Por exemplo, tem 2 decisões. Essa aqui decidiu uma e foi. Essa aqui ficou parada esperando a clareza completa sobre o que precisa ser feito. Essa aqui foi. Chegou no próximo mês, essa aqui ainda tá parada, esperando ter a clareza completa. Essa aqui já se deu por conta que aquela não era a melhor decisão. Disse, caramba, esse aqui não era o melhor caminho. Deixa eu tentar agora do outro. Então, esse mês eu vou fazer desse outro jeito. Essa aqui errou, avaliou, ajustou, reajustou a rota, e essa aqui tá parada esperando ter a clareza que só a decisão, mesmo que errada, teria trazido essa clareza para ela, mas ela ainda tá parada esperando que alguma coisa aconteça, para ela ter certeza que essa realmente vai ser a melhor decisão que ela poderia tomar. E a outra foi lá e ajustou o caminho. Chega no próximo mês, essa aqui alcançou o resultado. Essa aqui ainda tá parada esperando alguma coisa dizer, mostrar para ela qual é o caminho que ela precisa seguir. Essa aqui errou, ajustou, reavaliou, foi de novo e alcançou o resultado. Entende que é assim na vida da gente?
E aí o 6, né, é criar ferramentas para atingir os objetivos. No meio do caminho, a gente vai precisar, a gente vai identificar que a gente ainda não tem as ferramentas necessárias. Bom, eu sei que eu preciso melhorar minha fotografia de produto, só que eu não tenho conhecimento sobre isso. Eu não tenho, às vezes eu vou precisar comprar uma ring light. Às vezes eu vou precisar comprar alguma coisa que melhore a minha iluminação. Vou precisar de uma ferramenta para melhorar a minha foto. Vou precisar de algum elemento para... Eu vou precisar estudar sobre fotografia. Então, no meio do caminho, eu percebo que, cara, eu não sei fazer isso. Isso não tá ficando bom. Eu preciso ser autocrítica às vezes também, né? Eu olho as outras fotos e estão ficando melhor que as minhas. Tem alguma coisa que eu não sei. E aí eu vou buscar. Bom, minha foto tá ruim. Não é porque eu não saiba fazer, é porque eu não tenho aqui um equipamento de luz. A minha foto tá ruim é porque eu não sei fazer. Bom, eu vou procurar o conhecimento que eu preciso a respeito disso. E para tudo, né? O que eu preciso melhorar? Bom, eu tenho as ferramentas para fazer isso? Eu consigo já dar os primeiros passos com aquilo que eu tenho e lá na frente eu vou melhorando? Eu consigo já promover uma pequena melhoria? Mesmo que não fique perfeito, mesmo que ainda não seja a foto que eu gostaria, mas é uma pequena melhoria, eu consigo fazer isso? Agora, consigo. Se não, gurias, a gente vai ficar o tempo todo parada, esperando as coisas acontecerem, ou esperando que alguém apareça e faça pela gente, ou nos diga exatamente o que precisa ser feito. Uma coisa que precisa sair dessa live com a mais absoluta certeza da vida de vocês é que vocês não têm que esperar alguém dizer para vocês o que vocês precisam fazer. O negócio é de cada uma de vocês. Por mais que a gente faça cursos, eu investi em mentorias. Do ano passado, de 2020 para cá, eu fiz algumas mentorias individuais. Só que em nenhum momento eu fiquei esperando que as minhas mentoras me dissessem o que fazer com a Cultivar. Elas me ensinaram o caminho. Elas me mostraram as possibilidades. Tem coisas que eu aprendi nas minhas mentorias que eu ainda não consigo fazer na Cultivar. Mas eu entendi que existe um caminho possível para chegar lá que eu preciso construir. Que eu pude ver esse caminho através do olhar, da experiência de uma outra pessoa que já trilhou esse caminho, porque eu ainda não trilhei. E se essa pessoa me disse que é possível, que eu tenho que prestar atenção nisso e naquilo, na hora que eu estiver trilhando o meu próprio caminho, é óbvio que eu vou já ter na minha bagagem pessoal a orientação de alguém que já passou por ali. Agora, eu esperar que alguém me diga o que eu tenho que fazer para cultivar, não é assim. A gente não, sendo dona do próprio negócio, eu tenho que buscar conhecimento, eu tenho que aprender com quem já fez, mas eu tenho que construir o meu caminho. Eu não sou funcionária do meu próprio negócio, eu sou a dona dele. Eu preciso construir. Eu não quero que a Cultivar seja uma réplica de uma outra coisa. Eu quero que a Cultivar seja a Cultivar. Eu não quero que alguém olhe as fotos da Cultivar e confunda com uma outra marca, outro ateliê. Eu quero que as pessoas olhem para as fotos da Cultivar e saibam que estão na Cultivar. Quem é que vai poder fazer isso por mim? Só eu. Nenhuma outra pessoa criou a Cultivar. Eu que estou criando ela. Eu que estou trabalhando nela. Conhecimento é importante? Demais. Essencial. Eu não teria chegado onde eu cheguei se eu não tivesse buscado por conhecimento, estudado com outras pessoas. Se eu não tivesse alimentado a minha mente com informações sobre o negócio. Eu não nasci sabendo fazer negócio. Eu não venho de família de empreendedores. Eu não tinha nada no meio do meu caminho pessoal, né, no meu passado, que me preparasse para isso. Eu precisei buscar por isso. Eu precisei aprender, precisei, né,
Só que assim, a minha vontade é tão grande, a minha vontade de que isso dê certo, a minha vontade de ter essa marca, de ver as pessoas reconhecendo, de ter meu trabalho, né, espalhado pelo Brasil. A minha vontade é tão grande que, cara, eu vou atrás do conhecimento que eu precisar, daquilo que me falta, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance, um passinho de cada vez. Não adianta eu querer já começar com tudo perfeito. O espaço de produção da Cultivar é prova viva disso. A gente mesmo comprou os MDF para fazer a mesa, para fazer as prateleiras que tem lá. Ontem eu consegui levar um armário para lá. Tinha um armário, tem um aéreo que está em cima de uns cavaletes que já estava lá na sala, a gente aproveitou. E uma coisinha aqui, outra ali. A Cultivar, ainda aquele espaço não é perfeito, gurias. Tem um monte de coisa para melhorar ainda. Mas eu vou deixar de fazer porque eu ainda não tenho o espaço perfeitinho do jeito que eu gostaria. Processo decisório. Aqui é que tá, no primeiro passo do processo decisório é que tá a maior dificuldade, quando vocês dizem assim, tu falando parece fácil, né? Mas na hora de colocar em prática é que o bicho pega, aí é que fica difícil. Sabe por que fica difícil? Por causa desse primeiro passo aqui do processo decisório. A decisão de decidir. A decisão de decidir. A decisão, a decisão de decidir é a primeira decisão que a gente precisa tomar. Bom, eu vou sentar aqui, eu vou olhar tudo que eu preciso olhar, eu vou ler tudo que eu preciso ler, eu vou levantar daqui decidida. Eu ainda não sei o que eu vou fazer, mas eu vou ler, eu vou assistir vídeo, eu vou assistir aula, eu vou fazer anotações, eu vou refletir. E eu vou levantar daqui decidida, ponto final. Quem é que faz isso? Ou vocês ficam esperando a decisão surgir na mente? Não, uma hora vai brilhar aqui a ideia, eu vou sentir no meu coração que é esse o caminho. É a decisão de decidir. Eu não aguento mais não saber o que fazer. Eu não aguento mais me sentir confusa. Eu vou sentar aqui, eu vou avaliar tudo que eu considero importante, eu vou levantar daqui decidida. É isso. A decisão de decidir. Quando a gente não toma essa decisão antes, aí fica difícil. Muito bom. Peguei uma porta que uma amiga minha ia jogar fora e fiz uma mesa de corte. E ficou um espaço maravilhoso, né? Meu esposo sempre me fala, seja fiel no pouco, cuide do pequeno, porque você vai ter a base para o grande. Excelente. Eu faço essa analogia também, né? Porque eu digo, eu cuidei do meu dinheiro quando ele ainda era pouco, quando era escasso. Eu cuidei real por real. Eu controlava cada entrada, cada saída quando ainda era escasso. E aprender a administrar quando era pouco me ajudou a administrar quando ele começou a aumentar, né? Inclusive, me fez ter a clareza que eu precisava para aumentar ele, para fazer mais. Eu assisto tantas coisas, eu leio tanto que às vezes me sinto confusa e não ajo. O que você sugere para filtrar? É o que a gente falou antes, né? Depois assistam essa live e anotem esses pontos. Aqui, ó. Determina uma direção clara. Então, hoje, qual é a decisão que eu preciso tomar hoje? Determina o que tu quer sair decidida no final. Delimita, vai delimitando os limites. Então, a partir dessa decisão, desse ponto que eu quero chegar com a minha decisão, o que é relevante, o que não é relevante, o que faz sentido, o que não faz sentido, eu vou começando a filtrar. Isso aí, olha. Apanhando horrores, apanhando por procrastinar,
Ontem mesmo eu estudando e me sentindo confusa de novo. Tá aí, estuda e levanta já com uma decisão no seu próximo passo. É isso, é a decisão de decidir. Ah, mas e se mês que vem eu quiser trocar de ideia? Muda! Mas hoje tu precisa tomar uma decisão para desempacar, para começar a se movimentar. Aí com o movimento tu vai ter mais base de avaliação. Com o próprio movimento daquela decisão que tu tomou, tu vai começando a ter mais base de critério de avaliação para entender se aquela decisão tu segue com ela ou se tu ajusta qualquer ponto. Então, a decisão de decidir, a definição do que se vai decidir. Então, hoje eu vou sentar e eu vou definir o quê? Meu processo de decisão hoje vai ser exatamente sobre o quê? Sobre a vida, sobre o futuro do meu negócio indefinidamente, né? Sobre 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 20 anos. Não, né? Tu vai sentar para decidir o quê? O que é que hoje tu precisa resolver, decidir? A formulação das alternativas. Então, eu decidi que eu vou decidir, eu vou definir quais vão ser, o que vai ser decidido e eu vou formular as alternativas. Então, bom, disso, para mim chegar nesse lugar, eu tenho essa alternativa e essa alternativa. É delimitar ali, que nem a gente estava falando antes, né? E escolhe a alternativa mais adequada. Escolhe aquilo ali e esquece a outra por enquanto. Não vai passar o dia, mas e se eu tivesse decidido a outra? Nossa, aí qualquer dificuldade que tu encontra aqui, tu já acha que tomou a decisão errada. Qualquer errinho cometido, tu já acha que tomou a decisão errada. Ai, Malalu Atelier, muito obrigada pelo carinho das suas palavras. Eu fico feliz de ler. Ela disse assim, que missão linda a tua, Carla, como no sério, que Deus te abençoe muito. Obrigado. Amém. Então, qual o significado de decisão? Por regra geral, a decisão supõe iniciar ou pôr fim a uma situação. Isso é, impõe uma mudança de estado. A tua decisão ela vai servir para tu iniciar alguma coisa ou para tu colocar fim em alguma coisa. A tua decisão ela vai impor uma mudança de estado. Tomada a decisão, tu tem que começar a agir para conseguir alcançar aquilo que tu decidiu que tu vai fazer, né? Então ela impõe esse movimento para tu alcançar. Porque a gente nunca vai decidir uma coisa que já está pronta. Porque já está pronto, já aconteceu. A gente sempre vai decidir algo que a gente vai precisar construir um movimento. Ou para encerrar um ciclo e começar um novo, ou para alcançar algo, né, que a gente está trilhando ali no nosso caminho. Nunca havia pensado nessa possibilidade, isso é o que vai me ajudar. Assistam depois de novo essa aula e anotem. O antônimo, né, o contrário de autonomia é heteronomia, é essa palavra. A palavra que indica dependência, submissão e subordinação. Então, se eu não estou exercendo autonomia, eu sou dependente, eu estou submissa e subordinada. Olha, eu preciso construir autonomia, porque eu não quero ficar dependente de outras pessoas para tomarem as decisões sobre o meu negócio e sobre a minha vida. Eu não quero ficar me submetendo a determinadas coisas. Eu não quero ser subordinada, porque quando tu fala na palavra subordinado, tu tá falando de um funcionário que está subordinado à regra de um negócio, à regra de uma empresa, às orientações do chefe. E nós não estamos neste lugar, nós somos donas do nosso próprio negócio. Mesmo que seja no quarto, né, Cícera? O meu já foi na mesa da cozinha, já foi num cantinho da sala, já foi na lavanderia, já foi no quarto da Evelyn.
Já foi em vários lugares. Mas desde o início, desde a minha maquininha hoje em 8 pontos, desde os caseadinhos à mão, eu tinha a noção de que eu estava construindo um negócio, que estava começando. E muitos negócios começam muito pequenininho. Então, ai, gente, era isso. Era isso que eu tinha que falar sobre tomada de decisão. Então, anotem, tá? Voltem aqui, anotem essas etapas, esses etapas do processo de decisão e comecem a tomar decisões de forma consciente. Achem alguma coisa para decidir hoje. Mesmo que seja uma coisa pequenininha, que não interfira muito em nada, mas decide. Tá em dúvida de alguma coisa? Senta e faz todo esse processo de decisão. Que aula, Carla! Vale por muitas sessões de terapia. Essa é boa, né? Agora estou lixando meu cantinho, onde vai ser meu ateliê. Muito bom. Então é isso, gurias. Nossa aula hoje era sobre autonomia de decisão, que a gente precisa treinar, a gente precisa se desafiar, a gente precisa decidir que é isso. Ó, já decidi que vou rever meus preços. Isso aí. Eu fico feliz que vocês tenham gostado. A gente vai se falando pelos stories. Eu só vou lembrar que no dia 10, na semana que vem, vai abrir as inscrições para a segunda turma do Profissionalize Seu Ateliê, a última do ano. Lá dentro a gente realmente estuda bem mais, né, do que todos os conceitos que a gente precisa, mas eu vou fazer uma aulona no dia 10. Tem um link de pré-inscrição na minha bio, então se tu tem vontade de entrar para o Profissionalize o Seu Ateliê, já faz a tua pré-inscrição. Agora vai ter premiações para os resultados das alunas, não sei se vocês viram nos stories, se não viram, voltem para olhar, eu vou depois divulgar mais também. E é pré-inscrição, tá? A gente vai abrir as vagas para a segunda turma no dia 10, eu vou fazer uma aula para explicar tudo que eu ensino dentro do curso. Então clica lá no link da bio, vai para o grupo do WhatsApp, assiste a aula para tu conhecer melhor o curso por dentro, porque eu vou fazer esse aulão para poder explicar, para que tu tenha informações suficientes para tomar a tua decisão, né, se faz sentido para ti ou não. Como achar o público ideal a partir do posicionamento. Define posicionamento, que a partir dele tu vai saber qual é o teu público ideal. Segunda-feira, dia 10, né? Mas dia 10 eu vou falar todas as informações. Só tô fazendo aqui um convite para quem quisesse fazer a pré-inscrição, o link tá lá na bio. Um beijo, gurias. Vamos se falando pelos stories. Eu vou abrir caixinha de perguntas hoje de novo e a gente vai conversando por lá. Um beijão.